Olá Flávia, olá a todos. E muitos eleitores têm dúvidas ainda do que é permitido, o que é proibido, durante esse período. E para esclarecer todas essas dúvidas, hoje nós estamos aqui no cartório eleitoral e vamos conversar com o Mário Banvart, que é o chefe de cartório aqui. Ele vai esclarecer tudo para a gente. Mário, muitas dúvidas ainda dos eleitores, algumas mudanças também para esse pleito. Já começa esclarecendo para a gente o que é permitido no dia das eleições. No dia das eleições, nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitida, tá? Mas vou traduzir isso daí. Se o eleitor tiver aquele perfurade ou aquele colante no carro dele ali, ele não precisa tirar. Certo? Ele vai até o local de votação com o carro dele, faz o voto, depois ele vai embora para casa. O que não é permitido é o eleitor pegar o carro com a propaganda eleitoral e esquecer ele o dia inteiro na frente do local de votação, tá? Então, isso daí é passível da polícia guinchar o carro do eleitor, tá? Porque às vezes esse eleitor está mal intencionado. Outra coisa, que é uma dúvida que também todo mundo pergunta, é a seguinte: o que pode o eleitor na hora de votar? Se o eleitor estiver de forma individual, é permitido pela legislação a manifestação individual e silenciosa do eleitor. O que significa isso? O eleitor pode sim ir com bandeira, broche, boné, camiseta do seu candidato ou partido de preferência, mas desde que faça de forma individualizada. Não pode aglomeração de eleitores caracterizados com a mesma vestimenta. Isso já caracteriza uma propaganda eleitoral, o que é vedado no dia da eleição, no domingo, dia 2 de outubro. Então, de forma individual silenciosa, ela é permitida sim. Aos fiscais de partidos e aos mesários que trabalharão no dia da eleição, é vedado qualquer tipo de vestimenta que indique preferência por partido, coligação ou federação, ou por candidato de sua preferência, porque naquele momento ali dos mesários, eles estão trabalhando como membros da Justiça Eleitoral para ajudar a realização das eleições. Maria, a gente sabe que nesse pleito, o eleitor ele vai ter vários candidatos aí, vários números para lembrar. O que é permitido? Aquela colinha é permitida? Como que o eleitor pode fazer isso? Exatamente. O que seria muito positivo é que todos os eleitores, quando forem já se deslocarem para votar no seu local de votação, que façam a colinha. São vários cargos em disputa, são 5 cargos e tem muitos números para cada cargo em disputa. A Justiça Eleitoral vai estar distribuindo as colinhas, tá? E no dia também, na entrada do local de votação, vai ter a lista com os candidatos e as colinhas para aqueles que ainda não estiverem levando de casa. Então é importante frisar que o eleitor faça a colinha em papel, até porque o uso do celular atrás da cabine de votação, ele é proibido. Então, os 5 cargos de disputa são, na ordem sequencial da urna de votação, é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Então, se o eleitor levar a sua colinha na sequência correta, ele vai entrar atrás da cabine de votação e vai conseguir fazer seu voto rapidinho. Vou reforçar de novo, porque deputado federal são 4 números, deputado estadual são 5 números, senador 3, governador 2 e presidente da República 2 números. Então, se a pessoa leva a colinha, ela não vai se esquecer, que está tudo anotado, e o fluxo vai andar muito bem dentro das sessões eleitorais. Mário, você tocou nessa questão sobre o uso de celular, houve essa mudança, esclarece também, aproveitando aí para o eleitor, como que vai ficar a situação esse ano na hora da votação? Se o eleitor se identificar com um documento digital no celular, ou ele estiver portando o celular consigo no momento que ele for votar, o mesário vai solicitar que ele deixe o seu celular, vai ficar numa carteira ao lado da cabine de votação. É só ele se apresentar, se identificar na mesa dos mesários, tá? Aí depois ele, de autorizado,
ele vai para a cabine, aí ele vai deixar o seu celular na carteira ao lado da cabine. Ninguém vai pegar o celular do eleitor, porque às vezes pode chegar uma mensagem particular, tá? Ou pode derrubar, quebrar. Ninguém vai reter o celular. Ele vai deixar do lado, vai ficar no campo de visão dele, do lado da cabine de votação. Então nós acreditamos no bom senso do eleitor, e eu explico por quê. Isso é segurança para o próprio eleitor. A gente sabe que tem candidatos que pedem que registre o voto para depois ele entregar alguma vantagem a esse eleitor, ou ainda pode ser que uma empresa grande queira eleger um candidato e também force o poder paralelo. Cito como exemplo ao Rio de Janeiro, onde eles querem eleger um representante, eles forçam a comunidade a votar no candidato dele. Então, essa é uma medida de segurança para o próprio eleitor, que terá que deixar e não tem como apresentar. Então, na verdade, ele não vai ser perseguido e coagido a votar em ninguém. Então ele vai votar em quem ele quiser, certo? Então essa é a medida justamente para a segurança do próprio eleitor.